Elenco rubro-negro segue focado na luta pela primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro e vai ter que sair essa primeira vitória. Tomara que dê tudo certo e que saia diante do Fluminense no Maracanã no sábado. Alô, Moisés Oliveira, um abraço, boa tarde. Alô, Mário, boa tarde para você, um abraço ao Miguel, ao Vinícius. Nesta quarta-feira, né, dia 30, último dia do mês de abril. O detalhe, viu, Mário, é que de fato essa vitória era precisa acontecer. O Sport já está há mais de um mês sem vencer. Na Série A, 6 jogos e 2 empates, nenhuma vitória, e está na lanterna da competição. Então, e muita pressão também da torcida do Sport. Então, essa vitória de fato ela precisa acontecer. Hoje teve mais um trabalho do técnico Pepa, né? Amanhã acontece o penúltimo treino antes da viagem para o Rio. Não teve a presença da imprensa hoje e a tendência é que ele mude mais uma vez a escalação, Mário. Por quê? O Rivera, ele vai retornar, né? Ele volta de suspensão. Ele também terá o retorno do Dalbert e do Pablo. Esses dois atletas estão treinando com o grupo e vão para a partida. Aí fica uma expectativa se ele vai manter o Zé Lucas e tirar alguém ali do setor de meio de campo, né? Quem sabe o Duqueiroz, e manter um time no 4-3-3, Diego pode falar melhor, ou se ele vai manter o esquema no 4-4-2, fora de casa contra o Fluminense, tendo ali o Rivera, Zé Lucas, Duqueiroz e o Lucas Lima. E no ataque é uma interrogação, se ele vai estar ali com o Pablo e o Dalbert, o Barleta, ou se ele vai manter o esquema no 4-3-3 e aí com o Carlos Alberto, o Pablo e ali o Barleta. Então, são várias interrogações para essa partida contra o Fluminense no esquema tático, porque ele já sabe que não vai poder contar com alguns jogadores que estão no processo ali ainda de lesão, né, de recuperação de uma lesão, que é o fato ali do Sérgio Oliveira, que fez um trabalho ontem à parte com a fisioterapia, mas é pouco provável, né? Eu venho repetindo isso aqui desde o começo da semana, que ele vai para a partida. Tem também a questão do Paciência, que ontem nem apareceu nas atividades. Então, fica essa interrogação. Mas o fato é que ele tem 3 retornos. E aí, a gente precisa aguardar como é que ele vai escalar essa equipe diante do Fluminense, que pode perder o Cano, tá? O Cano é uma interrogação para esse jogo. Ontem saiu lesionado de campo, né? Então, ainda não foi, por parte da assessoria de imprensa do Fluminense, não foi informado se o atleta tem alguma lesão, mas é uma interrogação. O fato é que o Sport precisa buscar essa primeira vitória na Série A, que não aconteceu ainda e está sem vencer desde o dia 22 de março, há mais de um mês, que o Sport não sabe o que é uma vitória. Mário. E aí, Diego Eduardo, com esses 3 retornos, o que você faria em relação ao esquema? Porque é o que precisa ser alterado, né? Porque o Sport até agora não está dando resultado no que está sendo feito em relação às escalações. Ele tudo bem que o Pepa teve problemas aí por contusão, por cartão, mas agora tem 3 jogadores que estarão retornando para a partida contra o Fluminense. Se é um time que precisa vencer, esse time se chama o Sport. Tem que ganhar de todo jeito para sair de uma posição incômoda, que são apenas 2 pontos. É o único time que ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Ô Mário, conhecendo o trabalho do Pepa nessa Série A, o 4-4-2 deve ser mantido. Agora, desses 3 retornos que o Sport teve, né, o Dalbert, também o Christian Rivera e o Pablo, 2 eu já coloco no time principal, o Christian Rivera e o Pablo. Primeiro que o Sport precisa de uma referência. Já mostrou que não funciona um ataque sem um jogador fixo no meio para poder brigar com os zagueiros. Então tem que colocar um cara que é o Pablo, que além de ser um 9, ele também tem uma boa mobilidade e pode entender muito bem com o Christian Barleta. No meio de campo, aí eu já falo com relação ao 4-4-2, 3 volantes. Você tem o Christian Rivera voltando, que é o primeiro homem de convenção. Depois o Duqueiroz e o Zé Lucas. O Zé Lucas jogou muito bem contra o Fortaleza. Então, você formar uma trinca de volantes assim, com o Lucas Lima completando o meio, o Sport deve ter um desenho, né, traçado para enfrentar esse Fluminense que, como você bem falou, precisa urgentemente vencer. Não basta apenas você colocar meio mundo de atacante correndo e segurando a bola, se você não concluir em gol. Então, o 4-4-2 com meio de campo mais criativo, né, com mais transição, com mais velocidade na saída do jogo, é mais interessante para enfrentar uma equipe como o Fluminense.
E ainda tem um detalhe, né, Moisés? O Sport tem histórico desfavorável contra o Fluminense fora de casa. E o Fluminense, que tá mais ou menos no Brasileirão, porque empatou uma, perdeu outra e ontem ganhou na Copa do Brasil. Mas é um time que tem um elenco muito forte e jogando em casa não deixa de ser favorito, viu, Moisés? Mário, ele vem de um jogo contra o atual campeão, né, brasileiro, o Botafogo, com muita polêmica de arbitragem. E o fato é que o Sport só venceu o Fluminense na história dos pontos corridos uma vez, em 2017. Esse resultado foi pelo placar de 2-1 no Maracanã. Aí depois disso o Sport não venceu mais. São 11 confrontos jogando no Rio de Janeiro, com 7 vitórias do Fluminense, 3 empates e apenas uma derrota. Ou seja, é um Fluminense que tem esse histórico jogando em casa contra o Sport, é favorável ao tricolor carioca. Agora, Mário, quando a gente pega o todo, aí o negócio fica mais complicado, porque são 48 jogos na história desse confronto, com 15 vitórias do Sport, 3 empates e 20 derrotas. O Sport marcou no Fluminense 47 gols e sofreu 63 gols. Volto a repetir, o Fluminense vem de um empate, o Sport também vai para essa partida após empatar em casa contra o Fortaleza. A diferença é que o Fluminense já venceu na competição e o Sport ainda não venceu. Mas tem pressão para o lado do Fluminense, da torcida, também tem pressão aqui para o lado do Sport, com a torcida que foi até, né, o CT na segunda-feira cobrar ali dos jogadores, né, que comecem a vencer, comecem a desempenhar um futebol melhor. E como você bem falou, né, Mário, o Sport é o único time da primeira divisão que ainda não venceu. E vou mais além. O Sport ainda não venceu nenhum clube de Série A nessa temporada. 8 partidas contra clubes de Série A, porque teve o Fortaleza, foi o primeiro time da Série A que o Sport enfrentou nessa temporada na Copa do Nordeste e perdeu. E depois teve ali o Vitória e o Sport também perdeu. Ou seja, é um ano que é estranho, né, Mário? Porque o Sport não consegue desempenhar um bom futebol e quando consegue ou fica no empate ou acaba perdendo pelo erro de arbitragem ou até mesmo por uma falha ali da defesa ou então do setor do meio de campo. Então, é um momento difícil que o Sport está passando, mas o Sport sim, a diretoria acredita que tem um crescimento, o Pepa também, e que o time em breve vai conseguir vencer, Mário. É uma fase que está demorando muito para passar, não é, Diego? Uma fase ruim de um time que já vinha do estadual com uma situação que era para ser bem diferente da que foi apresentada, mesmo tendo jogado 3 rodadas com o time sub-20, o Sport era para ter disparado no Campeonato Pernambucano. Não vimos isso. Não vimos, tá? E aí ganha o Campeonato Pernambucano, ganha um jogo fora, perde o outro em casa, ganha nos pênaltis e tem essa sequência aí de resultados negativos, uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o Operário de Várzea Grande e as broncas seguem e o time parece que não consegue se encontrar. Mas é uma fase que está demorando para passar e tomara que comece a melhorar a situação já no jogo do sábado com o Fluminense do Maracanã, viu, Diego? Parece aquela nuvem escura no céu, né, Mário? Bem pesada, agora uma nuvem bem densa e tá demorando muito a passar. E nesse início de brasileiro, até que o empate contra o São Paulo surpreendeu, mas iludiu. O jogo contra o Palmeiras iludiu, porque o time jogou bem, poderia ter vencido o jogo. Mas depois disso, o Sport começou a mostrar um futebol extremamente previsível, porque é um time que controla muita bola, corre, mas não incomoda. E o torcedor começa a ficar impaciente, com toda a razão, por conta do investimento alto que foi feito. Vários jogadores foram comprados, né, a peso de ouro, Carlos Alberto, Matheus Alexandre, Rodrigo Atencio, argentino, mas até agora esse investimento não foi convertido na Série A, que é o principal carro-chefe do esporte, já que não tem mais a Copa do Brasil.